que as crianças na Etiópia não escovam os dentes? Porque só deve escovar depois de comer. Você pode até não gostar das piadas dele, mas o jeito que o Léo Lins fala é uma verdadeira aula de oratória. Ele prende a atenção, muda o tom na hora certa e mesmo falando coisas pesadas, consegue arrancar risada. Hoje eu vou te mostrar por que a oratória dele é tão poderosa e o que você pode copiar para a sua comunicação. Em 3 de setembro de 1982, nascia no Rio de Janeiro Leonardo de Lima Borges Lins. Ele começou a fazer comédia em 2005. Ele ficou famoso no Brasil pelo humor ácido, por fazer parte do grupo do Danilo Gentili, no programa De Noite, no qual eu tive a honra de participar. Além disso, em 2009, ele fez algo que ninguém tinha feito no Brasil. Escreveu um livro ensinando a fazer comédia. Depois, em 2014, escreveu outro livro, ainda mais completo. Um livro que eu tenho comigo e aprendi muito com ele. Ele foi o primeiro brasileiro a transformar comédia em um método e se apresenta com shows de stand-up há mais de 15 anos. Mesmo sendo muito criticado mesmo, como poucos já foram, ele domina o palco como poucos. E o Léo Lins acaba provando uma coisa muito importante. Comunicação não é sorte, é treino. Ele chegou onde chegou, estudando e praticando muito. E agora você vai aprender 5 técnicas de oratória que o Léo Lins usa a todo santo momento, tanto nos seus shows como em seus vídeos, e que fizeram ele ter o sucesso que ele tem. E antes um disclaimer, o teor do meu canal não é para ficar fazendo um juízo de valor, quem tá certo, quem tá errado. Eu quero aprender com todo mundo, desde Lula e Bolsonaro, tem até vídeo analisando eles, para você melhorar a sua oratória. Essa é a ideia. Então vamos para a primeira técnica que você tem que começar usando agora, que nada mais é do que o ritmo. O ritmo da fala é a velocidade com que alguém consegue transmitir essas ideias e como distribui as pausas ao longo da comunicação. Quando o ritmo é sempre o mesmo, a fala fica cansativa, perde força, perde magnetismo, perde persuasão. Sabe para que o ritmo serve? Quando você vai ensinar algo para alguém que é mais difícil, naturalmente você fala mais devagar, porque assim a pessoa consegue entender mais. Em apresentações, é interessante usar um ritmo mais lento quando for uma ideia muito importante, que você precisa que a pessoa memorize. Quando você está contando uma história, você pode começar um pouco mais lento e depois ir acelerando para mostrar empolgação. E o Léo Lins entende isso muito bem. Ele usa o ritmo para criar tensão, conduzir a atenção de quem está ouvindo e para destacar, enfatizar os momentos mais importantes da fala. Ele sabe a hora de ser mais lento e a hora de acelerar para causar impacto. Isso não é feito por acaso, é tudo intencional. E agora nós vamos para a nossa segunda técnica, que é o tom de voz. A variação de tom é uma ferramenta extremamente poderosa, tanto na comédia como na comunicação como um todo. Porque o tom dá vida à sua fala, mostra emoção, mostra intensidade, mostra a sua intenção. Falar sempre no mesmo tom enfraquece qualquer conteúdo, por melhor que ele seja. E o Léo Lins entende isso profundamente. Ele usa a voz para controlar o ambiente, para provocar as ações que ele quer. E ele muda o tom para destacar uma ideia, para ironizar uma situação ou para mostrar que vai fazer algo muito importante. Essas mudanças fazem a plateia sentir o que ele quer que a plateia sinta. E se ele quer que as pessoas riam, ele prepara o terreno com um tom leve e quebra esse tom quando quer surpreender. E se ele quer criar tensão, ele abaixa a voz, ele desacelera, ele pausa por um instante. Sabe quando você está contando uma piada entre amigos, aí você muda o tom de voz para imitar alguém ou deixar mais engraçado? Pois é, seja conversando com um pet, você é pai de pet, ou conversando com uma criança, você é pai de bebê reborn, você acaba usando uma voz fina ou suave para chamar atenção, para mostrar carinho. Ou seja, você já sabe mudar o tom de voz. Quando você tá com mais raiva, quer falar mais sério, você muda o seu tom. A variação não precisa ser exagerada e nem artificial. É possível você pensar e executar com muito domínio essa técnica poderosa que é o tom de voz. E assim você vai conseguir deixar as pessoas grudadas em você. E para aumentar a eficácia das piadas, o Léo usa uma outra técnica, que também é muito básica, mas o óbvio tem que ser dito. Linguagem corporal. O seu corpo fala. E ele fala muitas vezes mais alto do que a sua própria voz. Gestos, movimentos, a sua postura, a sua expressão facial. Tudo isso reforça ou enfraquece o que está sendo dito.
No caso do Léo Lins, o corpo dele fala o tempo todo. Ele não está parado, apenas cuspindo termos. Ele se movimenta com intenção. Os gestos acompanham o que ele está dizendo, ajudam a enfatizar as ideias. A postura que ele adota em cada parte do show cria conexão ou tensão. Na punchline da piada, que é aquela parte que extrai a risada, ele inclina o torso, levanta o ombro, ele usa o espaço do palco com liberdade, sempre se mantendo no controle. A linguagem corporal não é exagerada e nem dispersa, é precisa, direta e funciona como um reforço do conteúdo. Além disso, o Léo Lins tem muita consciência de como o público enxerga o seu corpo e usa isso a favor dele. A presença física dele é forte porque tudo está alinhado. Voz, fala, corpo, essa consistência passa segurança. A plateia acredita no que está sendo dito, porque vê que ele está inteiro ali, usando todas as formas de comunicação, não só as palavras. Imagina que você é um líder em uma empresa e você quer transmitir confiança, mas a sua voz e a sua linguagem corporal não transmitem confiança. Ou você vai apresentar um trabalho na escola, na faculdade, na sua empresa, vai fazer uma apresentação e a sua linguagem corporal não mostra que você domina o assunto. O corpo não fala, ele grita. E para você que já dominou linguagem corporal, porque é um inscrito nesse canal, se você maratonou esse canal, você domina a linguagem corporal. Chegou a hora da gente ir num conteúdo mais avançado, que é o improviso. Improvisar não é apenas inventar algo na hora, isso é um grande mito. Improvisar bem é conseguir sair do roteiro, se adaptar ao que está acontecendo e manter a mesma qualidade na sua fala. E isso é treinável. E o Léo Lins é muito bom nisso porque ele treinou muito. Todo comediante stand-up, ele treina o improviso. E você pode fazer isso também. Por isso que quando acontece algo inesperado, ele sabe exatamente como responder. Ele não perde foco, ele não se enrola, ele não depende do público para fazer aquilo funcionar. O improviso dele é rápido, afiado, mostra domínio total do palco e da arte específica da comédia que ele quis dominar. E por mais que a resposta pareça natural, na verdade, aquilo foi preparado, ou no mínimo uma situação parecida foi preparada com antecedência. E o público nem sente isso, de tão bom que é o improviso. Quando alguém improvisa com segurança, transmite a autoridade. A plateia percebe que está diante de alguém que realmente sabe o que está fazendo. Isso faz com que prestem mais atenção, que deem mais credibilidade. O improviso não é distração, é estratégia. É mais uma ferramenta que o Léo Lins usa para manter o ritmo, prender o público, reforçar o que ele quer comunicar e que você também pode utilizar. Sabe quando que você usa o improviso? Se alguém faz uma pergunta que você não sabe a resposta. Eu já ensinei como fazer isso nos meus vídeos aqui no canal. Vai lá na playlist de comunicação e oratória e veja os meus vídeos de como palestrar do zero. E nada mais comunica, reforça e prende mais o público do que uma coisa chamada expectativa. E agora imagina fazer algo ainda mais avançado, que é quebrar essa expectativa. Comédia nada mais é do que timing e quebra de expectativa. Inclusive, o melhor jeito de fazer isso é simplesmente metendo like no canal e se inscrevendo aqui. Olha aí, acabei de quebrar a expectativa, mudar tom de voz, usar a linguagem corporal, tudo isso para fazer você se inscrever. Depois dessa, se você não se inscrever, nossa, pode cortar a amizade aqui. Mas voltando ao assunto para fechar com chave de ouro, agora que você já viu que tem até livro de comédia, eu vou deixar o link de um outro livro, que é o meu livro, Como Falar Bem e Ficar Rico, para que você saiba tudo sobre como utilizar o poder da comunicação. E também, se quiser mandar de presente para alguém que precisa melhorar a sua habilidade, o link está na descrição. A quebra de expectativa é uma técnica essencial no humor e ela funciona quando você conduz o público a esperar uma coisa e entrega outra completamente diferente. É isso que gera surpresa. E a surpresa, quando bem feita, gera riso. O Léo Lins é mestre nisso. Ele constrói a fala de forma linear, vai conduzindo a plateia por um caminho e de repente ele muda completamente a direção. Mas essa mudança não é aleatória. Ela vem no momento certo, com o tom certo, com o ritmo certo e com a linguagem corporal certa. Isso faz com que a plateia reaja com mais força, porque foi pega de surpresa. Então a quebra de expectativa do Léo Lins é muito calculada. Isso funciona demais no humor e pode ser feito também em qualquer tipo de comunicação. Filmes fazem isso muito bem. Imagina fingir para sua namorada ou noiva que você esqueceu que era o aniversário dela e no meio do dia presentear ela com um presente, uma coisa muito especial. Isso é quebra de expectativa. Isso é magnético. E agora que você viu cada ponto da oratória do Léo Lins, ritmo, tom de voz, linguagem corporal, improviso, quebra de expectativa, dá para entender que ele não fala bem por acaso. Tudo é pensado, treinado e usado no momento certo. Mesmo que o conteúdo de vida, opiniões, a forma como ele se comunica é unanimemente clara, forte e que prende a atenção. E o mais importante dessas técnicas é que elas não são exclusivas do comediante. Você também
pode usá-las no dia a dia, no trabalho, em apresentações, em vídeos e em conversas. A diferença está no quanto você vai se dedicar do seu treino. Falar bem não é dom, é prática. E quanto mais consciente você estiver disso, mais impacto você causa com as palavras. Se você quiser evoluir na sua comunicação, observe mais. Quem fala bem, vai estudando, vai testando e vai ajustando. A oratória começa quando você para de falar no automático e começa a falar com intenção. E já deixa aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre toda essa treta do Léo Lins. Ele deveria ser preso mesmo por conta das piadas? Ou essa pena foi pesada demais, mesmo que as pessoas não gostem, ele deveria ser livre para contar as piadas dele? Comenta que eu quero saber a sua opinião.